Vamos falar um pouquinho sobre um fenômeno que os cientistas políticos estão olhando com muita atenção, que é a PCDBização do PT. O PT está caminhando para o mesmo fenômeno que aconteceu com o PSDB, um partido que tinha uma estrutura de poder muito grande, que capilarizava sua estrutura de poder pelo Brasil. Durante um tempo rivalizava-se, inclusive, com o PT nas disputas, tanto nas capitais, nos estados, como na presidência da República, mas que foi desidratando, que foi perdendo o corpo, que foi perdendo a importância. O PT ainda não tem essa característica da perda de importância, tem a segunda maior bancada no Congresso Nacional, mas começa a desidratar na política municipal e na política estadual. Se você pegar, por exemplo, Minas Gerais, o PT tinha um projeto, um número de cidades, e não vai conseguir alcançar 20% do que projetou nas eleições municipais. E se você pegar as capitais no Brasil, a situação do PT é a mais delicada de todas, porque o PT não tem a chance de fazer nenhum prefeito. Aliás, uma chance. Em Fortaleza, onde 4 candidatos estão empatados nas pesquisas. Portanto, é um tiroteio, ninguém sabe o que vai acontecer. E o PT está fazendo uma força enorme para colar um discurso de que os candidatos apoiados por Lula poderão ganhar, e a eles vai sobrar só 3 realidades. Boulos, que dificilmente vencerá em São Paulo, a não ser que haja uma reviravolta muito grande no processo eleitoral. Boulos ainda está empatado lá com os outros 2, mas com uma dificuldade muito grande de ampliar sua margem de votos. Eduardo Paes, no Rio de Janeiro, que é uma forçação de barra, você dizer que Eduardo Paes é da esquerda ou faz parte do rol do PT, é forçação de barra, embora ele tenha um apoio velado, não tão declarado, do presidente Lula. E Belo Horizonte, que tem uma possibilidade do atual prefeito, candidato pelo PSD, Fuad Noman, ser eleito, e aí sim poderia ter aí um apoio dentre os apoiamentos construídos por trás, sem ser declarado, do presidente Lula para um segundo turno. Mas não é PT puro, né? Não é PT e não é esquerda. Ô Paulo, esse fenômeno não é de hoje, eu acho que a gente não está avaliando isso só nessas eleições de 2024. Você acha que a tal da frente ampla, o discurso da frente ampla, enfraqueceu o PT como entidade representativa da esquerda? Eu acho que o PT perdeu o trem da história. O PT e as esquerdas brasileiras perderam o trem da história. O projeto alucinado de poder das esquerdas, de hegemonia do poder das esquerdas, foi quebrando a própria resistência e estrutura da esquerda. A verdade é, a esquerda tinha um projeto de poder que foi estabelecido há muito tempo, desde a primeira eleição do presidente Lula, a criação do Foro de São Paulo e outros movimentos que os cientistas políticos e os mais atentos conhecem, eu não vou precisar ficar falando aqui. Mas a esquerda foi perdendo a viçosidade e a energia, porque, primeiro, a esquerda nunca se fortaleceu como bloco. Ela sempre se fortaleceu como pequenos blocos, com um grande bloco que era o PT, que tinha uma busca alucinada por um projeto de poder. Isso foi esfrangalhando a esquerda, e a eleição de Belo Horizonte mostra isso claramente. É só você dar uma olhada no que aconteceu na eleição em Belo Horizonte, onde uma cidade que teve, durante muito tempo, e ainda tem dentro da prefeitura, nos seus segundos, terceiro, quarto escalões, um número muito grande de pessoas ligadas à esquerda, que está correndo o risco de não ter um prefeito ou um próximo prefeito ligado a essa esquerda. Porque nós temos 3 candidatos que polarizam aí a possibilidade de um segundo turno, Fuad Noman para a reeleição, Bruno Engler do PL e Mauro Tramonte do Republicanos, e se acontecer, e não é improvável, que Mauro Tramonte e Bruno Engler caminhem para um segundo turno, porque é provável, dos 3, 2 sairão para o segundo turno. Se acontecer isso, as esquerdas não terão representantes. Não terão representantes e esse movimento esquerdizante que Belo Horizonte passou, que a prefeitura passou, vai acabar sendo destruído, vai acabar sendo quebrado. Agora, essa reta final é importantíssima na disputa eleitoral, não só em BH, mas em todas as cidades. Tudo pode acontecer. A gente sabe que o jogo ainda não está concluído e a todo momento pode mudar, né, Paulo? Das principais capitais brasileiras, São Paulo e Belo Horizonte ainda se colocam como incógnita. Fortaleza também.
Mas Fortaleza, o tiroteio é diferente. A Fortaleza são 4 grupos que têm condição de chegar ao segundo turno em condições muito iguais, muito semelhantes. Belo Horizonte e São Paulo são as cidades que poderão reverter em parte essa situação. O Rio de Janeiro, quase que definida a eleição de Eduardo Paes em primeiro turno, e Eduardo Paes é um candidato de centro e que tem, sim, uma boa interlocução com a esquerda. Tem uma interlocução muito melhor com a esquerda do que com a direita. É o único caso que você pode dizer que poderia continuar representando esse desenho da esquerda. Belo Horizonte, nós vamos ver o que vai acontecer, porque eu repito, aqui hoje eu desafio qualquer pessoa que me diga quem são os 2 que vão ao segundo turno. Desses 3, quem são os 2 que vão ao segundo turno? Fuad, Bruno e Tramonte, quem são os 2 que vão ao segundo turno? Eu desafio, se alguém quiser ir fazer uma apostinha, pode procurar por fora, que eu estou fazendo algumas apostas, eu adoro ganhar aposta política. Mas é isso aí. Ô Paulão, só para a gente finalizar esse assunto, primeiro, queria saber se você acredita que a falta de novos players, ou no jargão político, novos quadros no PT também leva a esse cenário, e qual a consequência, ou se é que tem consequência, das eleições municipais nas próximas eleições, as eleições para presidente? Não é direta essa eleição. A eleição de prefeitos, ela influencia muito mais na escolha dos deputados federais e estaduais. A gente já sabe, por desenho político, que a eleição dos prefeitos, ela influencia muito mais na escolha dos deputados federais e estaduais do que de governadores e de presidente da República. Mas o fato e aí respondendo a tua primeira pergunta, o absoluto desejo de hegemonia de poder do presidente Lula e do seu grupo é que fez com que chegássemos a esse momento, onde você não tivesse desenvolvido novos quadros naquele setor do pensamento. E aí foi desidratado esses quadros. E outra coisa, você pega, por exemplo, hoje, se você pegar nos candidatos de centro-direita e direita ou até extrema-direita, você tem aí 4 ou 5 possibilidades de serem escolhidos um deles para presidente da República. Se você vai para a esquerda, a pergunta é quem? A não ser uma alucinada vontade de reeleição do presidente Lula. Essa é a realidade. Paulo Leite trazendo sempre a análise dessa disputa eleitoral, não só em BH, mas em todo o Brasil. Vamos lembrar que a gente está na reta final. A partir de semana que vem, meu filho, é pau quebrando todos os dias e, claro, você acompanha tudo aqui na programação da Rede 98.